Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar do futuro treinador do Botafogo. Arthur Jorge já não é mais treinador do Glorioso. Após conquistar Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, o treinador preferiu seguir o rumo do milionário, bilionário mundo árabe e vai treinar o desconhecido Al Rayyan do Catar. Mas acho que ninguém se importa muito com quem vai treinar. O negócio é isso aqui, né? Tá todo mundo correndo atrás de dinheiro. Os treinadores portugueses encabeçam essa lista de treinadores que preferem o mundo árabe a, inclusive, equipes europeias, sul-americanas. É um êxodo muito natural entre os treinadores portugueses. O Arthur Jorge não fugiu à regra, mas acho que foi campeão pelo Botafogo, tem pelo menos uma história mais bonita para contar do que a do Luiz Castro, né? Mas não saiu muito bem, John Textor se aborreceu, a torcida do Botafogo se decepcionou, enfim, Arthur Jorge segue o seu rumo, o Botafogo também vai seguir o dele e já procura o substituto para o AJ. Pelo que nós podemos apurar, já existem pelo menos 3 nomes que estão numa lista e que o Botafogo já negocia, já busca contatos, questão salarial, apresentação de projeto, desde que Arthur Jorge deixou claro que não queria continuar no Botafogo ou que o Botafogo era a segunda opção dele, tá certo? Realmente, eu não sou palmatória do mundo, repito sempre isso, não dá para julgar o treinador que quer ficar milionário, bilionário no mundo árabe, né? O que mata é a hipocrisia de dizer que quer um projeto esportivo para a carreira. Não quer, né? Quer a aposentadoria antecipada e tá tudo bem também. A questão é nunca faltar com a verdade, porque fica feio e acaba fechando portas, né? Talvez, a não ser que Arthur Jorge tenha ali um desfecho, porque vai sair do Botafogo, o anúncio deve ser feito logo após o Ano Novo, que ele dê uma declaração ou que converse com a torcida, de certa forma tente sair pela porta da frente com a torcida do Botafogo, porque com a administração da SAF a relação não foi muito boa não, tá? Mas vamos falar aqui do provável substituto. O Botafogo tem 3 nomes, um deles é Sérgio Conceição. Como jogador, não há o que falar, apenas elogios, foi um bom jogador, jogou Copa do Mundo em 2002 pela seleção portuguesa, e como treinador, melhor ainda do que foi como jogador. Sérgio Conceição, nas últimas temporadas pelo Porto, e foram 7 temporadas pelo Porto, Sérgio Conceição conquistou nada mais, nada menos do que 11 taças. 11 títulos, sendo, nessas 7 temporadas, 3 campeonatos portugueses. Então, do principal campeonato do país em 7 anos, em 7 temporadas, né? Você conquistar 3 é quase a metade, né? Então Sérgio Conceição conseguiu à frente do Porto colocar fim a uma hegemonia do Benfica, né? Vez ou outra ali o Porto beliscava o Sporting, raramente o Sporting conseguia um título, até conseguiu há pouco tempo, mas o Porto, de certa forma, colocou um fim ali na hegemonia benfiquista e é por isso que Sérgio Conceição é tido como o maior treinador da história do futebol Clube do Porto. O mais vencedor. 11 títulos não é para qualquer um em 7 temporadas, né? E Sérgio Conceição, ele, além de tudo isso, né, falando da questão salarial agora, não seria um sonho impossível para o Botafogo, longe disso. Sérgio Conceição, antes de renovar o seu contrato até 2028 com o Porto, aí você pode me perguntar, ué, mas se renovou, por que não ficou? Vou explicar, né? Sérgio Conceição, antes da renovação, percebia por mês algo muito próximo de 2 milhões de reais. Tá? Estou convertendo aqui, beleza? 3,5 milhões de euros por ano, tá? Que daria aí mais ou menos 2 milhões de reais por mês. O Botafogo já pagou isso para o Bruno Lage. O Botafogo pagava vencimentos bem próximos disso ao Luiz Castro. O Arthur Jorge recebia menos do que o Bruno Lage e o Luiz Castro. O que irritou o John Textor nessa questão toda foi o Arthur Jorge meio que sem comunicar ao Botafogo, apesar de haver um jornalista, né, o Arthur Quezada, dizendo que não, a prioridade do AJ sempre foi o Botafogo. Então,
Não, não foi, porque as declarações do Arthur Jorge eram muito claras nesse sentido. Ele queria uma valorização salarial, mas ele tinha contrato até 2025. Se ele queria alguma coisa, ele tinha que falar com o John Textor. Ele tinha que convocar uma audiência com o acionista majoritário, dizendo, olha, estou insatisfeito com isso aqui por causa disso, daquilo outro. Ele esperou que John Textor o procurasse. Não havia razão para John Textor procurá-lo, ele tem contrato e ainda por cima recebeu bonificações robustíssimas com os títulos e já tinha um aumento previsto na virada da temporada. Na verdade, Quezada, me desculpe, é um jornalista muito bom, mas está equivocado, tá? Está trazendo uma versão que, segundo as minhas apurações, não é verdadeira. Arthur Jorge tratou o Botafogo o tempo inteiro como a segunda opção. A primeira opção dele sempre foi o mundo árabe. Falou sobre isso abertamente no voo de volta do Catar, depois do jogo do Botafogo contra o Pachuca. Quem estava lá pode confirmar isso que eu tenho a dizer a vocês, tá certo? Então vamos falar aqui ainda sobre Sérgio Conceição. Os salários percebidos por ele antes da renovação estão dentro da realidade do Botafogo. Depois da renovação, o salário deu uma aumentada muito considerável. E aí Sérgio Conceição, aceitando a proposta do Botafogo, seria o treinador mais bem pago do futebol brasileiro, inclusive ganhando mais do que o Abel Ferreira, que ganhou uma fortuna. Então Sérgio Conceição é a bola da vez, é o favorito e tem a cara do projeto do Botafogo para 2025. Porque 2025 é o ano em que o Botafogo vai jogar quase que o dobro de campeonatos que jogou em 2024. E vai ser testado em um torneio importantíssimo, que é o Super Mundial de Clubes da FIFA. Não dá para fazer feio. E para não fazer feio, o Botafogo precisa de um treinador semelhante ao Sérgio Conceição, que é um treinador vencedor, que gosta de vencer, que não teme desafios. Claro, é possível que não acerte. Os dois nomes na lista do Botafogo, não os conheço, mas Sérgio Conceição certamente é um desses três nomes. Tá certo? A gente vai, é claro, atualizando você sobre tudo o que rolar no mercado da bola no próximo vídeo. Vou falar sobre Júnior Santos, né? Tô vendo aí alguns portais colocando o Júnior Santos na mira do Palmeiras, do Atlético Mineiro, Tiquinho Soares na mira do Vasco, tal. Na mira pode até ficar, mas Júnior Santos não sai do Botafogo, tá certo? E Tiquinho Soares também não sai do Botafogo. Pelo menos essas são as informações de momento. Eu vou explicar o porquê nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.